Bem-vindos ao Master 10X, o podcast onde líderes compartilham os bastidores do crescimento exponencial. Hoje nós recebemos um convidado que começou a trabalhar aos 14 anos, abriu seu primeiro escritório em uma oficina de costura e depois em um porão onde os ratos eram a maioria, mas mesmo assim, com fé, coragem e trabalho, conquistou a confiança de quase 30 concessionárias de automóveis e hoje vive um novo ciclo de gestão e expansão. Seja bem-vindo ao nosso podcast, Fábio Pereira. Fala, Rafa. Bom dia pessoal. Obrigado pelo convite, né? Um prazer poder estar aqui compartilhando um pouquinho dessa trajetória, dessa história, né? De que Deus tem nos abençoado. A gente pode abençoar outras vidas também. Amém, muito bom Fábio. estar aqui. Show, Fábio. Fábio, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, né? Eu queria que você me contasse um pouco dessa história, né? Você me contou um pouco a história antes, né? Do início e, de fato, o início improvável ali, né? Como que foi isso? Então, Rafa, eu comecei a trabalhar aos 14 anos, né? A tia da minha esposa, na verdade, ela trabalhava como operadora de bancos, né? Financeiras, né? Para lojas de automóveis, concessionárias. E eu pedi a ela que ela arrumasse. Na época eu era namorada ainda da minha esposa, minha atual esposa, a Verônica. Até mando um beijo para ela agora, meu amor, te amo. Aproveitar esse merchan. É isso aí. E eu pedi a ela conversou com esse despachante e eu fui lá fazer uma entrevista. No momento, eles não queriam me contratar. Eu entendi meio que eles me receberam lá com todo carinho, né, com todo respeito, mas eles somente quiseram me atender porque a minha tia indicou, né, eles tinham uma parceira de trabalho, então eu fui lá. E no primeiro momento eles não me aceitaram, só que eu fui um cara insistente, né? E eu acho, assim, eu queria deixar isso como uma reflexão, né, cara? Se você deseja alguma coisa, você precisa ser persistente. Sim, total. E insistir. E isso você tinha 14 anos quando você ficou nessa insistência? 14 anos. Eu ligava para eles todo dia e vocês vão me contratar? Teve um dia que a mulher falou já assim para mim, cara, tipo assim, ela já meio que, né, aborrecida de tanto eu ligar, ela falou, cara, quando tiver eu vou te avisar. Não adianta você ficar me ligando, tipo isso, né? Aí eu falei para ela assim, olha, tá bom, mas eu quero te dizer uma coisa. Se você me contratar, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Eu vou dar o meu sangue aí, eu vou dar o melhor. Cara, e isso acho que ela parou, ela ficou muda assim no telefone, porque acho que ela não esperava. Né? Um garoto, 14 anos, chegando e falando assim, cara, eu vou dar o meu melhor, vou ser insistente, me contrata. Isso. Que, ainda mais hoje, né? Numa sociedade que a gente vive, né? Onde a galera de 14 anos está muito mais preocupado com outras coisas, e até pessoas mais velhas, né? Estão preocupadas com outras coisas, então isso é muito diferente. Sim, e eu acho que isso foi a chave que virou. Ela chegou, tá bom, então vem aqui amanhã. Aí eu comecei a trabalhar com automóveis, né, com legalização de veículos, eu não sabia nem que carro tinha documento, né? Aí eu comecei a trabalhar com esse despachante, trabalhei com ele durante uns 5 anos, né? O José Manuel, um cara fora de série, hoje ele não está mais no ramo. E depois saí de lá, fui para um outro escritório de despachantes, trabalhei lá durante uns 3, 4 anos, o Walter. Foi um camarada assim também que hoje, infelizmente, não está entre nós, faleceu, mas ainda tenho contato com os filhos, né? Criamos ali uma amizade. Só que no momento ele é um camarada muito gente boa, né? Tanto é que quando eu saí de lá, isso é coisa louca, eu vejo que é a mão de Deus, sabe? Porque quando eu saí de lá, nós somos brigados, né? Ele meio que discutiu comigo, mas diferenças que acontecem no dia a dia, né? Sim, você não normal. vai concordar 100% com aquilo que eu acho, nem eu, e tudo bem. E nós decidimos seguir caminhos diferentes. Sim. Aí foi que eu decidi, que eu acho que na vida a gente precisa tomar uma decisão. Ou eu vou continuar sendo funcionário, né? E vou arrumar outro emprego em outro lugar e vou viver o sonho dos outros. E você tinha quantos anos quando você decidiu, cara, vou seguir ali pelo empreendedorismo, vou abrir o meu negócio? Olha, Rafa, se eu não me engano, eu tinha uns 19. 19 para 20, porque foi... E era um turbilhão de coisas que estavam acontecendo na minha vida. Minha esposa tinha ficado grávida, minha filha estava nascendo, e eu estava trabalhando nesse escritório do Walter, né? E estava nessa transição já da gente
de eu sair de lá e eu trabalhava no escritório dele de segunda a sexta, de 8 às 18, né? Mas eu sempre chegava antes, saía mais tarde e sexta-feira eu entregava pizza. Caraca. Eu tinha uma motinho bis e Sério? eu entregava pizza. Eu pegava, o tio da minha esposa, né? Ele tinha uma pizzaria. Aí eu falei assim, pô, minha filha vai nascer, eu não posso deixar esse negócio, né, assim, eu preciso dar algo melhor para ela. Então eu comecei a entregar pizza. Aí final de semana, sexta, sábado, domingo, eu entregava pizza, né? Então, você estava fazendo o seu trabalho com legalização de automóveis e aí no final de semana você ainda entregava pizza ali porque você estava começando, obviamente, não tinha tantos clientes e tal. E como que foi esse começo? Era só você, sua esposa te ajudava, tinha colaboradores? Não, no início era só eu, né? Nessa transição que eu saí para o escritório, que eu fui trabalhar por conta própria, que eu decidi, cara, vou viver os meus sonhos, então vou encarar, né? E eu ouvi de uma pessoa, a Nádia, uma amiga, uma psicóloga, uma amiga assim, fora de série, né? Ela falou assim para mim, cara, não tem porta que Deus feche que esteja boa, porque eu ganhava bem, eu não ganhava mal, que Deus não abra uma muito melhor. Cara, e aquilo ali foi um start para mim, eu falei, cara, vou encarar. Se der errado, eu volto e vou embora. Só que não vai dar errado. Quando você decide, Deus está no negócio, o negócio vai. Sim. Então, aí eu comecei a trabalhar, né? Eu fui pro Detran, não tinha cliente. Né? Eu conhecia muito sobre o assunto, porque eu já tinha trabalhado quase 10 anos, mas eu não tinha cliente. Sim. Porque os clientes eram dos outros. E eu acho isso uma falta de caráter, eu ir na sua loja, onde você trabalhava, e eu pegar o seu cliente. Eu falei, não, eu vou fazer minha clientela. E comecei. Aí eu fui pro Detran, né? Os amigos que sabiam que eu estava trabalhando agora por conta própria começaram a indicar alguns clientes que eles não conseguiam atender e comecei a atender. E ali você já chamava Moriá, né? Para quem não sabe, a empresa do Fábio chama Moriá. E ali já chamava Moriá ou não? Você ainda não estava... O incrível que pareça, a primeira coisa que a gente começou foi o nome. E o nome foi Moriá, porque é o monte do Senhor, né? Eu falei, cara, Sim. É aquilo que... vai ser o que Deus, né, preparou para nós. Eu quero que essa empresa seja algo assim que tenha nascido, né, do coração de Deus, né? Então, legal. Eu sempre me impacto com o seu nome, com o nome, né, da empresa, né? Porque ele tem um significado muito forte, né? E como que foi, né? Colocar esse nome e falar assim, não, cara, aqui é a terra onde Deus me deu, é onde eu vou prosperar. E como que foi isso? Isso. Eu falei, cara, a gente precisa caminhar dentro dessa norma, sabe? A gente precisa, no meio onde há muita corrupção, onde há muita coisa errada, eu falei, a gente precisa caminhar num caminho onde Deus agrade o coração de Deus. Nós vamos receber isso. Eu recebi essa promessa, né? Esse carinho da parte de Deus, e eu quero que isso siga dessa forma. Então, legal. Foi o nome. Eu conversando com um amigo, com um pastor, a gente orando, né? A gente tinha um contato muito grande. Hoje ainda continua sendo meu amigo. Mas, orando junto com ele, eu falei assim, cara, vou botar o nome de Moriá. E começou. Foi. Né? E aí você foi para o Detran, para a porta do Detran, pegar os primeiros clientes. E aí, quais os desafios disso? Pô, então, muitas vezes a vontade de desistir, Rafa, assim, foi muita vontade de desistir. Né? Porque você vê as contas chegando e você não vê, sabe, aquele valor chegando da maneira que a gente espera, que a gente quer. E algumas maneiras eu orava com a minha esposa e falava com a Verônica foi assim, o divisor de águas nesse momento para mim, ela sempre me apoiando. Ela não trabalhava, né, naquela época, porque ela tinha que cuidar das crianças, né, da minha filha que tinha acabado de nascer, mas ela sempre me apoiando. Ela falou, não, vai dar certo, me incentivando. Eu acho que isso é primordial. Ela falou, ó, e o que me... Desculpa. Não, pode tomar uma água se quiser, fica à vontade. E o que eu lembro até hoje é só o que ela falava para mim. Olha, se não der certo, a gente vende cachorro quente. Se não der certo, a gente vai fazer qualquer coisa, mas a nossa família vai seguir, vai com tudo. Eu acho que esse apoio que a minha esposa me dava, cara, foi, né? E vendo Deus, cara, abrindo portas, aí... as coisas foram começando, né? No início foi difícil, né? Os clientes aparecendo e eu comecei a pegar umas lojas de automóveis, né? Aí o negócio começou a melhorar, porque vem serviço, vai vindo serviço, é coisa constante, né? Só que ao mesmo tempo é muito problema. Sim. Porque a galera tem uma mania que ela acha que carro é igual alface. Você compra e não tem documento.
Né? Você vai ali, não, eu compro e acabou. Não, mas e eles deixavam muita coisa enrolada. E eu era sozinho, né? Então, muito problema, muita coisa. E eu já estava, sabe, sobrecarregado. O serviço começava a chegar, mas ao mesmo tempo não era aqueles serviços que flui. Porque no teu métier de trabalho tem aqueles serviços bons de você pegar, que você tem uma lucratividade boa e consegue gerir. Só que eu tinha muito problema, era muito processo difícil de resolver. E, Rafa, eu estava dentro... Eu lembro até hoje o dia e o horário. Tem coisas que marcam, né, a nossa vida. Sim. Eu estava dentro do posto do Ceasa, lá no Rio de Janeiro, né? Cheio de processos problemáticos na mão para resolver. E corre para cá, e liga para cá, e resolve aquilo. E eu me senti cansado naquele momento. Sabe quando você está sobrecarregado? Sim. Mas, amigo, eu fiz a oração, acho que com a resposta mais rápida da minha vida. Eu falei assim, Senhor, eu estou entregando os pontos. Eu abri meu coração para Deus, sabe? Sim. Aquele momento que você está frágil, e você fala para Deus assim, Deus, olha, eu estou abrindo meu coração para Ti. Se o Senhor não abrir uma porta de verdade para mim, né? Eu meio que botei Deus na parede. Eu acho que eu vou desistir. Eu acho que não é para mim. Eu preciso voltar a trabalhar por conta própria. Não, e é legal você trazer isso e esse contexto, porque o empreendedor, a empresa que está assistindo a gente, a pessoa que está começando, às vezes você pode estar nesse momento. Você começou, aí você viu que não chegou, as contas estão chegando, você viu que não está indo, o negócio não está indo. E aí isso pode te fazer querer desistir. Só que quando você tem propósito naquilo que você faz, então, pela história do Fábio aqui, ele trouxe, né? Tem 3 coisas aqui 3 códigos que eu já aprendi aqui, né? O primeira coisa de um negócio é colocar Deus na frente, ou seja, começa no nome. Sim. Segundo, família, apoio incondicional. Terceiro, dependência de Deus dentro do seu negócio e fazer, né? E continuar realizando. Então, você que está assistindo a gente aí, talvez você esteja no negócio pensando, cara, abri o negócio hoje, vou ganhar dinheiro amanhã, mas você não está gerando nenhum movimento para que isso aconteça. E aí, qual que é o grande aprendizado aqui? Cara, coloque Deus na frente, cuide da sua família e gere movimento. E isso é incrível, é legal, é justamente isso que você está trazendo, Fábio. Isso. E nesse momento, Rafa, eu fiz essa oração, cara. Eu falei, Deus, ou tu abre uma porta para mim, ou vou parar, vou voltar a fazer, vou procurar um emprego. Meu amigo, acho que não deu 2 minutos. Eu recebi uma ligação e para provar que não era eu, não era minha competência, não era, sabe, contatos, foi Deus, né? Deus, cara, abriu essa porta porque me ligou um camarada, o nome dele é Rafael. Eu tinha prestado um serviço. Rafael. Gente fina, hein? Gente fina. Gente boa. Rafael é a cura de Deus, né? O nome Rafael quer dizer Deus que cura. Deus que cura, isso. Então, naquele momento, eu fui curado de algumas coisas, sabe? Deus mandou um cara me ligar. Eu tinha feito o serviço para ele uma vez. Eu nunca tinha visto ele pessoalmente. Ele não me conhecia, né? Ele me ligou, Fábio. Eu compro carros, que ele era um revendedor, eu compro carros numa concessionária da Volkswagen. O meu sonho era trabalhar na concessionária, né? E ele falou assim, olha, estão tendo muito problema de documentação e, cara, o despachante dele não está dando conta, eu não conhecia quem era, só que é lá em São Gonçalo, né? Quem conhece Rio de Janeiro, São Gonçalo é bem distante, né? E estão precisando. Você tem como ir lá? Eu falei, cara, eu vou agora. Me dá o telefone. E me dá o contato da pessoa que eu vou lá agora. E aí, cara, eu falei assim, gente, entende? 2 minutos. E para provar que não era eu, não era o Rafael, era Deus, é um camarada que nunca me viu. Né? Depois a gente se conheceu, nós tivemos a oportunidade de viajar para Búzios juntos, nossas famílias se conheceram, mas naquele momento ele nunca tinha me visto. E eu fui tão sincero com ele, Rafa, que ele virou assim para mim, Fábio, é o Rafael que está falando da Barra, você lembra? Eu falei, poxa, Rafa, eu não lembro, cara, vou ser sincero, mas eu posso te dizer uma coisa, cara, se você precisar, eu tô aqui para te ajudar. Eu falei isso para ele, eu tô aqui para te ajudar. Isso aí que ele falou para mim. Ele falou, não, cara, não é você que vai me ajudar, sou eu que vou te ajudar. Ele falou assim para mim, cara, e aquilo, sabe, impactou meu coração. Eu falei, como assim? Aí ele explicou o negócio da concessionária, eu fui lá, encontrei um gerente e a partir daí eu comecei a prestar serviço para essa concessionária.
né? Comecei a trabalhar com eles e, cara, aí começou o boom, né? Eles eram, na época, um grupo de 7 concessionárias. Uau. E comecei a trabalhar. E quando você começa a trabalhar com concessionária e começa a mostrar serviço, tem muito revendedor em volta. Eu comecei a trabalhar para um montão de gente, um montão de cliente. Aí, agora, uns 2 anos atrás, eu peguei um outro grupo de concessionários, que são mais de 10 concessionárias. Então, hoje a gente está aí quase 30 empresas que a gente presta serviço. Uau. Né? E foi a partir de uma oração, né, que as coisas começaram a fluir, começaram a acontecer, né? E aí, nesse momento, Fábio, né, a sua história é uma história muito de fé, de coragem. Aí, nesse momento que, cara, o Rafael te ligou, você foi lá resolver o problema, né? Você nem sabia qual era o problema que tinha lá para resolver. Sim, e nem queria saber, você só queria resolver, né? Nesse momento você falou assim, não, vai dar certo, agora vai dar certo. Não bateu medo, não bateu ansiedade? O que você sentiu ali, cara? Olha, eu me senti apreensivo, né? Porque mas eu já tinha um conhecimento, eu já tinha vivido aquilo ali não como patrão, porque é diferente. Ser colaborador é uma coisa. Você está ali, você faz a sua parte, mas se a corda estourar, o problema não é seu, né? Literalmente, né? Apesar que a gente, né, lá no escritório hoje, a gente tem um grupo muito coeso, a galera que trabalha com a gente, eles compram o barulho, mas a gente sabe que o responsável por tudo é quem responde é você, é o dono, é o proprietário, é o empreendedor, né? Mas eu já tinha experiência, então, cara, eu fui com assim, um coração muito tranquilo, né? Mas eu acho que o maior problema não foi chegar até lá, não foi começar a trabalhar, é a resistência. Porque Deus abre a porta e a gente acha que, não, agora vai fluir tudo. Não, tem as resistências. Pessoas que não me queriam lá, né? Que se eu podia entrar numa de querer brigar com aquela pessoa, de querer, né? Eu falei, não, só que eu fui, sabe? Eu fui ganhando o coração daquelas pessoas que estavam ali, né? Porque eu entendi que tinha pessoas que trabalhavam ali há muito tempo, eu tinha acabado de chegar e é tipo assim, você chega ali para mudar a forma de trabalho, para dizer que tem que fazer diferente, então aquilo ali meio que, né? E é interessante você falar isso, porque toda vez que você alinha o seu propósito, ou está alinhado com o seu propósito, e aí vai ter resistência. Sim. Não tem como, vai ter resistência. Sim. E aí eu falo que o verdadeiro líder, o verdadeiro empresário, é aquele que continua mesmo no desconforto da resistência. Porque a resistência, ela promove um desconforto, não tem como. A resistência, ela vem para te deixar desconfortável, ela vem para te trazer medo, ela vem para fazer você duvidar de você mesmo. Sim. E se você não for resiliente, não for constante, você cai. Se você não tiver a sua força em Deus, você cai. E é legal você trazer isso porque tem muita gente que está naquela fase. Não estou tendo cliente. Aí tem uma porta. Aí começa a vir a resistência. Eu falo, cara, mas não fica mais fácil, né? Vai ficando mais difícil. Eu acho que quanto mais você sobe, quanto mais você vai alcançando lugares mais altos, o ar vai ficando mais rarefeito. Eu acho que cada dia mais você vai precisando e necessitando, sabe, do amor de Deus, da dependência de Deus. E quando eu entrei nessa concessionária, a gente fala assim, uma concessionária tem um volume grande de serviço, né? Aí eu achei, cara, a partir de hoje eu vou pegar 30, 40 serviços por dia. Não foi assim. Sabe o que eles começaram a fazer? Eles só me deram aquilo que o outro não conseguia resolver. Só problema. Só problema, Rafa. Só aquilo que o outro não conseguia resolver. Só que, cara, tinha um coração, tinha algo no meu coração tão latente que assim, por isso que eu falo, é uma força sobrenatural, precisa ser Deus falando assim pra mim, não, você vai conseguir. Sim. Eu fiquei, e, cara, resistência e resiliência, porque senão eu podia, eu vou vir pra cá para fazer, e passou em alguns momentos no meu coração, eu vou vir para cá para fazer só o que o cara não quer fazer. Se eu tivesse mantido esse pensamento, hoje eu não estava lá. Uau. Hoje eu não tinha alcançado o que eu alcancei. Hoje eu não estava trabalhando com outros clientes, porque foi fazer aquilo que ninguém queria fazer que mudou a minha história. E isso é um baita aprendizado, né? Porque na vida, em todos os aspectos, né, o que vai te diferenciar da concorrência, o que vai diferenciar é você fazer aquilo que o restante não faz, o que as pessoas não querem fazer, e às vezes até vencer você próprio, vencer aquilo que você não quer fazer, isso em todos os aspectos da vida, né? Seja de alimentação, seja de esporte, cara, é vencer, é fazer aquilo que muitas vezes
é pagar o preço que ninguém está disposto a pagar. Para poder viver aquilo que ninguém está vivendo. Exatamente. Né? Esse é o grande lance. Eu acho que para mim isso foi um aprendizado para minha vida, né? Porque eu passei um ano quase atravessando para o outro lado da ponte em Niterói para pegar, tipo assim, só o problema. Sim. Para pegar o que o cara não resolvia. Mas foi isso que me deu visibilidade. Porque o dono, eu não tinha contato com o dono até aquele momento, né? O dono da concessionária, que foi o Ivan, italiano, um camarada também que tem uma história de vida extraordinária. Chegou aqui no Brasil como mecânico de lambreta e hoje o cara é dono de várias concessionárias, né? Uau. É um cara que tem uma história incrível de vida. E não tinha contato com ele. Só que, cara, de tanto eu persistir, de tanto eu insistir, eu falei, não vou largar o osso. Sabe o que? Cara, já cheguei até aqui, então agora eu vou. E Deus marca encontro, Rafa. Sim. E Deus marcou o encontro, sabe como? Aleatoriamente. A gente acha que é aleatório, na verdade. Eu falei aleatório, mas a gente acha que é aleatório, mas é um encontro bem marcado. Porque se Deus desse tudo na nossa mão, assim, de mão beijada, a gente não valoriza. E Deus não quer filhos mimados, né? Deus quer filhos, cara, que tenham um caráter forte, que valorize aquilo que o pai está dando, né? Então, eu passei esse um ano atravessando. Teve um dia que eu cheguei na concessionária e eu nem sabia que ele me conhecia. E eu entrei no salão de vendas, né? E ele, um camarada tal, ele olhou para mim, aquele sotaque italiano, você que é o Fabinho, despachante? Eu falei, sou eu. Estou gostando muito do seu trabalho. Foi, pô, que legal, obrigado, tal. Estou à disposição. E ele falou assim para mim, já estão te dando carro zero, né? Aí eu falei, não, eu só faço a parte de usar, estou fazendo usar. Não, a partir de hoje eles vão começar a te dar carro zero. Aí... Uau. Aí o jogo mudou. Aí o jogo mudou. Aí eu comecei a fazer, cara, que é o filé. Vamos dizer assim, o carro zero é o filé. Porque você recebe. Eu tava comendo aquele colchão mole, sabe? E tudo bem, sem problema, né? Só que, pô, tem um dia que, cara... Pô, quem não gosta de comer uma picanha com gordura? Exato. Aí foi o momento que eu comecei Aí Aí o jogo virou de verdade. E aí, nesse momento, você começou a contratar a equipe? Como que foi isso? Isso, então, um pouquinho antes, né? Assim que eu comecei a trabalhar, que eu te falei, o primeiro escritório foi na oficina da avó da minha esposa, a tia Maria, hoje também não está entre nós, mas uma pessoa que foi muito relevante. E eu acho que, eu quero abrir um parênteses aqui, que ninguém cresce sozinho. Sim. Né? Cara, a gente precisa da ajuda de todos. E esse despachante que eu trabalhei, o Walter, quando ele soube que eu peguei a primeira concessionária, você tem que ter dinheiro para bancar, amigo. Porque a gente paga, às vezes, 15, 20 mil por dia só de Duda. Sim. Né? Hoje, para emplacar um carro zero, R$800 só de taxa. Tá entendendo? E eu não tinha essa grana. Aí você pergunta assim, mas se tu não tinha grana, como é que você fez? Eu falei, eu não sabia como é fazer. Eu falei, Deus vai dar um jeito nisso. Porque Deus não traz a gente para um lugar para abandonar a gente e a gente passar vergonha. Deus vai dar um jeito. Rafa... Você dá o passe e Deus dá o chão. É isso, cara. E foi muito incrível, sabe por quê? Eu não fiz uma ligação pro Walter, porque a gente não estava se falando, mas a minha irmã trabalhava lá com ele. Sim. Aí, eu conversando com a minha irmã, cara, ele ficou sabendo que eu tinha pego uma concessionária, esse Walter. E ele falou pra minha irmã, chama teu irmão aqui que eu quero falar com ele. Eu falei, pô, como assim, cara? O Walter não tá falando comigo. Ele falou pra você ir lá que ele quer falar contigo. Ela falou assim pra mim, se eu fosse você, eu largar o que você tá fazendo e ia lá. Pelo que eu conheço ele, é coisa boa. Eu falei, então tá, então vou lá. Ele tá precisando de uma ajuda, né? Sim. E eu sempre achando que eu tenho que ajudar os outros. Gente, eu quero deixar isso também, Rafa. Porque, cara, eu acho que nessa trajetória minha, eu mais fui ajudado do que ajudei. Lógico que ajudei. Mas, cara, eu vejo toda hora a gente achando que a gente não pode ser ajudado. Mas, cara, é isso. Eu preciso entender isso, cara. A bênção de Deus vem para que a gente seja ajudado. E a gente vai transbordar na vida dos outros. Sim, isso é fato. Sim. Mas, cara, a gente vai ser muito ajudado. Eu sempre falo, né? Deus faz em nós para fazer todo dia através de nós. Amém. É isso. E é isso que você está falando. Deus tem feito por você, faz por você, você é ajudado e você consegue transbordar isso na vida de outras pessoas. É isso. Então, é isso que é interessante, né? E aí, nesse momento que você começou a ver, não, beleza, preciso resolver essas questões, preciso contratar gente, como que foi isso? Isso. Só fazendo um adendo, só para terminar agora do Walter, aí ele me chamou lá, sabe para quê? Ele falou assim, eu sei que você pegou a concessionária. Eu falei, eu sei que você não tem dinheiro para bancar isso. Aí eu virei para ele assim, como assim você sabe que eu não tenho dinheiro? Eu sei que você não tem, cara, eu comecei igual a você. Eu vou fazer o seguinte, vou pagar todos os juros para você e depois você me reembolsa conforme você for recebendo. Aí eu falei, mas e quanto é que você vai me cobrar para isso? Aí ele falou, vou te cobrar nada não, cara.
Pode pagar Uau. os duros. Provisão. Ele simplesmente pagou, cara, durante um ano e pouco, ele pagou tudo pra mim. Cara, isso gerou uma amizade entre nós. Não pelo dinheiro. Sim. Mas, cara, ele foi um instrumento de Deus, sabe, na minha vida. Eu falei isso pra ele, seu Walter, hoje o senhor está sendo resposta de oração. E eu via lágrimas correndo do rosto desse velho, sabe? E ele era um cara duro. Era um cara duro. Só que, cara, Deus, sabe, ele faz essas coisas, ele usa pessoas para te abençoar, para que você possa dar o testemunho, né? Sim. E voltando à questão, então eu comecei a trabalhar quando eu estava em casa. Aí quando começou a melhorar um pouquinho, né? Antes de eu pegar a concessionária, a Tia Maria já cedeu esse espaço na oficina. Comecei a trabalhar ali. Só que ficou meio ruim, porque ela atendia cliente, aí tinha que fazer, eu tinha que sair do lugar. Aí um pastor amigo meu, que é o pastor Carlos, um cara paizão, um cara benção demais na minha vida, ele cedeu, olha, eu não tenho muito espaço aqui, mas eu tenho um pedaço no meu porão. E a gente fez uma obra lá, e assim começamos, eu comecei a trabalhar ali, e o meu sonho sempre foi atender um cliente, né? E eu não tinha espaço. Aí fiquei lá nesse lugar, como eu te falei, de vez em quando eu escutava uns barulhos, quando eu via era o rato passando. E eu já estava... Aí, né, quando eu mudei para o porão, eu já estava fazendo os concessionários, né? Aí eu já contratei... Cara, se eu for botar na conta do lápis aí, nós formamos lá 5 despachantes. Nessa trajetória de tempo, nós formamos 5 despachantes. Uau. Pessoas que passaram com a gente. E eu sempre tive essa mentalidade, cara. Eu quero que as pessoas sejam melhores do que eu. E se não ficar aqui, tudo bem. Lógico que eu quero que as pessoas fiquem comigo. Mas se em um momento eles chegavam, Fabinho, poxa... Eu formei alguns despachantes, né? A gente botou para fazer o curso, para eles poderem ter a matrícula, para poder trabalhar comigo. Só que chegou um momento que o cara, pô, Fabinho, eu acho que pintou um negocinho melhor para mim. Mas isso, Fábio, é o verdadeiro líder. O líder, ele quer que as pessoas que trabalham com ele sejam melhores do que ele. Sim. Por quê? Porque ele não retém. Sim. Porque tem muita empresa que às vezes está tendo problema de cultura, está tendo problema de pessoas. Por quê? Porque a liderança não quer deixar quem está ali, os liderados, se desenvolverem. Por quê? Porque não é cultura, porque a pessoa está com medo de perder o líder, está com medo de perder o funcionário. Sim. E aí o que acontece? Você não extrai o melhor. Quando você entrega sem reservas para aquela pessoa e você desenvolve ela, porque a gente acabou de fazer recentemente um treinamento aqui de liderança, é algo que eu acredito muito, que é quando você entrega sem reservas, como você desenvolve a pessoa para ela ser melhor que você, aí o seu jogo muda. Aí você vai para um outro patamar, sim, que é o que você está trazendo, que você viveu na prática, sim, né? Sim, sim. E a gente formou nessa trajetória, a gente formou alguns despachantes. E, inclusive, aí eu comecei a contratar algumas pessoas, uma secretária, porque aí eu já não dava conta de ficar na rua, ia trabalhando ali dentro do escritório, para preparar os processos. Eu já não conseguia ir em todos os Detrans, né? Eu precisava, né? Porque hoje mudou muita coisa, mas naquela época ainda, uns anos atrás, é tudo muito manual. A gente tinha que ir ao Detran. Então, eu precisava de despachante. Aí comecei a contratar pessoas, né? E aí partimos para a Praça Seca. Aí consegui um escritório, né? Não era o melhor escritório do mundo, mas era um escritório que nos atendeu, né? Foi legal, a gente conseguia atender alguns clientes lá, algumas pessoas, e começou a fluir. A gente saiu lá da oficina e fomos para um escritório mesmo alugado, né? E começamos, continuando o trabalho, né? Continuando a fazer, agregando pessoas, trazendo recursos, né? E hoje a gente tem um prédio lá no Rio de Janeiro de 3 andares, né? Onde na parte de baixo a gente está, né, e faz tudo parte da Moriá, onde embaixo a gente tem um crossfit lá, está na fase já de terminar, e eu falo para os funcionários, para começar a trabalhar, tem que treinar primeiro. É isso aí. Quem não treinar não sabe trabalhar. Aí no segundo andar lá, hoje tem 100 metros quadrados lá o nosso espaço, um espaço legal, né? Inclusive, né, fizemos nosso primeiro evento. Quando a gente fala de aprendizado, eu nunca pensei que um dia eu ia fazer isso. Nós fizemos nosso primeiro evento, chamamos pessoas que trabalham no ramo do automóveis, lojistas, despachantes, e a gente fez um treinamento lá de um sábado que foi assim, as pessoas saíram, sabe, impactadas de lá. E nesse treinamento que você fez para ensinar sobre o processo de despachante. Isso aí. Falamos sobre o assunto, fizemos lá os nossos hot seat, né, que eu aprendi aqui com o pessoal da Master, fizemos lá
teste, né, na hora. Olha, tô com esse estudo de caso, né, no caso. Botamos ali um caso, como é que você resolve isso? E discutimos sobre aquilo ali. Teve um coffee break. E em dezembro nós vamos ter outro. Melhor do que esse que foi. Vamos trazer uma galera de fora para falar. Né? Ou seja, você já não tem só a questão do despachante. Não. Você está criando um ecossistema aí, que é um ecossistema que vai desde a parte de despachante. Eu sei que você também tem a parte de documento, cidadania, né? Cidadania portuguesa. Como que foi isso? Você, despachante. Eu falei, cara, peraí, estou trazendo pessoas, as coisas estão dando certo. Tem outras questões aqui que eu posso resolver. Como que você olhou para esse momento aí e começou a criar esse ecossistema? Então, é porque quando a gente fala de despachante, eu acho que a primeira coisa que você lembra é Detran. Sim. Detran. É o cara que vai resolver, vai emplacar meu carro, vai transferir meu carro. Só que o despachante, ele tem várias áreas de atuação. Né? E foi como você falou, ninguém quando a gente treina, quando a gente prepara pessoas, a gente cresce, porque você consegue colocar pessoas em momentos estratégicos. Deus começou a trazer pessoas, né? Hoje o carro zero lá, emplacamento lá no escritório, cara, eu não tomo nem ciência, né? E isso eu agradeço muitas coisas à Master, né? A DTS, eu não estou aqui falando merchan, mas agradeço a DTS, porque como eu te falei, eu tinha a força de vontade, eu tinha o negócio de fazer acontecer, o conhecimento dentro da minha área específica, mas na área de planejamento, na área de criar processos, negócios. Cara, é até legal que você entrou nesse assunto, né, da Master e tudo mais. Como que você conheceu o ecossistema da DTS, né? É uma história muito engraçada também, mano, porque eu não vim aqui. Eu não vinha na DTS, eu vim em São Paulo porque eu já estava pensando assim, eu quero abrir um negócio aqui, São Paulo é o boom, né? São Paulo é grande, tem muitas empresas, vamos trabalhar com frota. Né? Eu vim para São Paulo, eu estava vindo assim, despreterido. Mas como eu falei, cara, no início, né, Deus marca alguns encontros que a gente acha que não é. Né? E eu recebi lá acho que no Instagram, alguma coisa sobre o Nitro, do ano passado, né? Sim. Do ano passado, de 2024. Eu recebi um negócio sobre o Nitro, eu olhei, Nitro, pô, parece ser legal isso, né, cara? Aí comecei a olhar, aí vi lá Piero, eu falei, pô, cara, não é Pietro, nem Pedro, é Piero. Eu falei, eu não sei, eu não conheço esse cara, então eu fiquei olhando, aí comecei a pesquisar. Foi interessante. Aí entrei no WhatsApp lá, perguntei. Aí a menina falou de valores. Aí eu falei, para mim no momento não dá. Tá? Até dava, mas sabe, não é algo que... Não estava na prioridade ali do dia. Exatamente. Eu deixei passar. Só que depois de 2 dias, a menina entrou em contato comigo. Eu esqueci até o nome dela, que mexe com essa parte de comercial aqui de vocês. A menina top. Aí, a Lari? Acho que é Larissa. Larissa. Isso. Ela entrou em contato comigo. Aí falando, a gente tem uma promoção melhor e tal. Eu falei, não, no momento eu não quero. Só que foi algo que foi pingando lá para mim, cara, aquilo, sabe uma coisa? E eu tinha marcado alguns compromissos aqui que não iam acontecer. E eu ia ficar o final de semana sozinho, abandonado aqui. Eu falei, sabe uma coisa? Vou lá para ver o que vai rolar. Aí comprei o ingresso e fui. Cara, quando eu cheguei lá, o ambiente... Eu falei, gente, isso aqui é um culto. Eu não estou no ambiente empresarial. Eu nunca tinha visto. Isso que me chamou a atenção foi o ambiente, as pessoas, a forma que o Piero falava, a forma... adoração. Eu falei, gente, eu estou no culto, adoração. Eu falei, estou no lugar certo. E, cara, foi ali. E começou a falar sobre os planejamentos. Eu falei, cara, é isso que eu preciso. E aí foi ali que você teve o seu primeiro contato com a Master. Isso. Eu falo hoje, foi ali que eu comecei a aprender a ser um empreendedor de verdade. Eu estava brincando. Né? Porque você vinha muito do mundo prático, né? Eu tenho a honra de te acompanhar na jornada, né? Como mentor. E no prático, você é muito prático, né? E aí eu tenho que fazer até um parênteses aqui e honrar a sua vida, porque... Tudo que eu falo, eu sou mentor do Fábio, e tudo que eu trago para o Fábio, ele aplica. O cara é uma máquina de aplicação. Então, assim, tudo que a gente foi trazendo ali, porque a gente tem essa dificuldade, porque você traz algo para o mentorado, às vezes ele não aplica, ou até mesmo a correria do dia a dia não deu. E assim... O Fábio tem a vida corrida, eu acompanho o Fábio, mas ele está aplicando. Não conseguiu fazer tudo, ele fez 1%, ele fez 2%, e isso muda o jogo. Então a gente tem visto o crescimento do Fábio
por conta disso, por conta dessa constância em aplicar. Né? E quando o Fábio chegou, cara, tinha a empresa rodando, gente trabalhando, mas não tinha processo. Isso. E eu estava ficando maluco com isso. Isso estava pirando a minha cabeça, porque financeiro não existia. Né? Até tinha ali uma pessoa, mas não tinha da forma que é hoje. Aí você me apresentou lá o tal do BPO. Nossa, isso mudou minha vida. Hoje eu não mexo com finança. Né? E eu ouvi aqui numa das mentorias da Master, acho que foi até o Jorge Coutinho que falou, porque se você é empreendedor e não gosta de contas, você não pode ser empreendedor. Né? E eu comecei a ver o financeiro de uma forma diferente. Eu preciso acompanhar, eu preciso ver. E botamos lá. Hoje nós temos o setor financeiro, que nós temos uma colaboradora lá que, cara, enviada por Deus, nos ajuda. Aí contratamos o BPO. Né? Hoje eu tenho números. Cara, eu andava cego. Eu estava cego e não sabia. Né? E é interessante isso, porque a primeira coisa que a gente montou foi ali um planejamento para a gente chegar ali do que a gente precisava resolver e transformar. E essa era uma dor muito grande, porque a gente não tinha clareza de nada de finanças, de números. Né? E aí a gente foi para um segundo patamar, que foi o patamar justo de, cara, vamos organizar vendas, vamos trazer comercial. Porque o Fábio, ele tinha todo o tempo dele tomado ali pelo comercial, né, Fábio? Isso. Eu era muito... A nossa empresa, a gente tem muito conhecimento na área, mas a gente não era ativo, a gente era passivo, a gente esperava chegar. Aí quando você falou para mim sobre o setor de vendas, era algo que eu já deslumbrava, mas não nessa amplitude que você apresentou para mim. Aí eu falei assim, cara, é isso que eu preciso. Setor de vendas. Foi difícil no momento, né? A gente demorou um pouquinho, mas conseguimos criar lá os termos, os processos, e hoje a gente tem um setor de vendas rodando lá. Eu, por exemplo, eu fiquei deslumbrado porque na última reunião, no último processo que nós tivemos aqui, na última palestra que nós tivemos, que ficamos quase uma semana aqui, né? Sim. Eu quase morei aqui na Master. Gente, o telefone não era mais meu. O pessoal estava atendendo. O pessoal estava dando conta. Eu lembro que isso era uma dor que você tinha no início, né? Nossa. Era um sonho. O meu sonho era ter alguém atendendo o telefone, atendendo os clientes, resolvendo os problemas. E hoje tenho. A gente criou orçamento, né? Aquelas coisas básicas. Eu reparei isso, que eram coisas básicas, porque às vezes a gente pensa no grande. Não, eu tenho que fazer o completo. Se não for o completo, eu não faço nada. Não, cara. Mas eram umas coisinhas básicas que eu comecei a virar a chave, nós começamos a virar a chave lá dentro do escritório, que, cara, começou a fazer toda a diferença. Né? Hoje os clientes chegam, hoje tem 2 pessoas atendendo lá, eles fazem o atendimento, já fazem o orçamento, foi muito treinamento, nós criamos lá o nosso script de venda, vocês nos ajudaram aqui. No início, aquelas palavras complicadas, né? Evaluation, storytelling, né? Então, tudo isso, né? A gente foi aprendendo. Eu falei, cara, eu tô virando um empreendedor de verdade. Sim, isso é legal, porque assim, o que acontece, né? Muita gente está acostumada só em fazer. Sim. E tá tudo bem. Vai ter um momento da sua jornada empreendedora que você vai estar ali no nível do ser o fazedor. Você está fazendo. E aí, o que acontece? Quando você começa a dar um pouquinho, dar certo, melhorar, você contrata mais pessoas para fazer. Mas aí o empresário, ele tem um vício em continuar sendo o fazedor. Eu não acredito na história que o empresário ele sai do operacional. O empresário ele sempre vai estar ali, tem uma questão no operacional, mas ele precisa ter muito mais tempo para pensar o estratégico, para pensar o tático da empresa. Né? E hoje é o que eu vejo, você pensando muito mais no estratégico, no tático. Então vamos criar aqui um braço de educação, vamos fazer evento, temos aqui o braço de cidadania, vamos avançar sobre isso. Por quê? Cara, se você estivesse só fazendo, visitando a concessionária, atendendo o cliente, você não ia conseguir pensar em como transformar a sua empresa em um ecossistema. Isso. Não, isso foi o que mudou, né? Porque isso dá tempo da gente planejar. Né? Quando eu entreguei, né, eu fiz tipo um ritual de passagem, né? Quando eu entreguei o meu celular, hoje eu peguei o meu celular particular. Hoje eu tenho um número particular. Eu recebi seu número particular essa semana aí. Eu recebi um número particular agora, né? Que é para minha família, meus amigos, né? E pode parecer bobagem, mas isso, cara, para mim
sabe, uma vitória, né? E não que eu vou abandonar, mas eu ainda continuo com o outro aqui, mas eu não atendo o outro, o pessoal que atende, logicamente quando aparece uma coisa assim extraordinária, me chamam, mas eu fico, e quando eu entreguei para eles, eu falei assim, olha, eu estou entregando o meu filho para vocês, hein? É minha criança, meu bebê. Aqui você tem mais de não sei quantos milhões em reais aqui de leads, de clientes, de negócios, de pessoas importantes. Então eu estou entregando para vocês o meu melhor. Eu espero que vocês também entreguem para mim o seu melhor. Uau. Processo de maturidade, né? Isso. Processo de maturidade. Porque o verdadeiro líder, ele traz... Ele, à medida que ele cresce e tem mais maturidade, e é o seu caso, porque embora você tenha bastante conhecimento naquilo que você faz... Como empresário, você não tinha tanta maturidade. Então, você foi aprendendo a maturidade e aí você já está, e aí vem do que a gente conversou aqui, já vem do... estou preparando as pessoas que vão ficar. Cara, maturidade, responsabilidade. Isso. Entendeu? Você tem que ter ideia que aqui está o ouro da empresa. Então, precisamos focar nisso muito bem. Isso é bem legal, Fábio, porque... eu vejo, né, que a gente acaba falando com muitos empreendedores, muitas pessoas, e falta esse processo de maturidade, falta se abrir de fato para o novo. E até uma humildade, reconhecer. Eu vejo isso muito em você, nessa questão do que você trouxe aqui. Cara, eu cheguei aqui e aí, beleza, no meu negócio eu sou muito bom. Mas espera aí, como empresário eu não sou. Então você voltou uma casinha, humildade, falou assim, não, eu preciso melhorar. Né? E isso é interessante. E olhando para a sua história, assim, quais os grandes aprendizados que você tira de tudo isso? Como a gente já falou, acho que persistência. Ninguém vai construir nada se não persistir, se não, por mais que esteja difícil, mas também aprender, não a desistir, né? Mas tem momentos que a gente tem que aprender a mudar a rota. Tá. Né? Desistir é diferente de mudar a rota. Eu não vou desistir. Essa é uma chave, hein? Isso aí. Eu preciso mudar a rota. Porque às vezes eu tô insistindo e não persistindo. Insistir é quando eu estou insistindo num negócio que eu vi que não dá certo mais. Né? E eu estava lendo a palavra de Deus essa semana e lá em Samuel falou, Deus falou isso para Samuel. Samuel, tu está insistindo num negócio que eu já determinei que, cara, não vai continuar. Então, meu irmão, faz o que eu estou falando que vai dar certo. E a gente continua insistindo. Isso, cara, mudou, sabe? Essa semana, Deus falou isso comigo, foi um tapa na minha cabeça, né? Deus me deu um pescoção, né? Eu falei assim, cara, realmente não é insistir, é persistir. Persistir eu não vou desistir do meu sonho, mas vou buscar ferramentas diferentes. Vou buscar coisas novas. Quero chegar naquele lugar, mas esse caminho que eu estou fazendo, cara, não está dando certo. Muda a estratégia. Faz algo diferente, faz algo novo. Né? Foi algo que me ensinou muito nessa caminhada. Não, legal. E aí, Fábio, o que você sonha para Moriá? O que você sonha para o futuro dos seus negócios? Para onde você está caminhando? Para onde você está indo? Olha, Rafa, seria muito pretensioso eu dizer algumas coisas, mas hoje, para você ter uma ideia, a gente está com tantas ideias de projetos, né, que nós contratamos uma pessoa de projetos. Uau! Né? Estamos com 3 ou 4 projetos encaminhando. Nós botamos o setor de vendas. Agora nós estamos com pós-venda, né? Que, né, não vou falar aqui, mas, cara, que vai vir muita coisa boa desse pós-venda. Né? E como eu comecei a ter esses insights? Ouvindo pessoas que estão fazendo. E uma pessoa falou para mim uma vez isso, cara. Você quer enxergar mais longe? Suba no ombro do gigante. Né? Porque às vezes a gente acha que a gente não, como você falou, que eu não posso aprender. Eu tenho que aprender todo dia. O dia que eu achar que eu não tenho mais nada para aprender, é porque acabei, eu não vou crescer mais, eu estagnei, na verdade. Teve uma frase que acho que foi a Eliana, que é da Master também, tá nos episódios aqui no canal, e ela falou uma frase que ela me impactou muito aqui na mesa. Ela falou assim: Rafa, todo dia eu durmo sábio e acordo analfabeto. Sim. Porque todo dia é uma chance nova para você aprender cada vez mais coisas. E por que isso falou muito comigo? Porque se você começa a ver as pessoas que dão certo, que têm negócio próspero, que são prósperas, elas têm essa mentalidade de aprender todos os dias.
E é o que você está trazendo aqui. Cara, você é um cara que está buscando aprendizado todo dia, você está aprendendo algo novo, você está colocando... Cara, não deu certo, vamos trocar, vamos testar outra ferramenta, mas não desiste, né? Você é o cara que está ali, tá buscando aprender. Isso é interessante falar porque o empresário muitas vezes ele tem a síndrome do Deus, né? Eu dei certo aqui, eu sou bom, e aí tá tudo bem. Não, e eu aprendi uma coisa, cara, autorresponsabilidade. Né? Eu preciso assumir as minhas responsabilidades. Eu vi que algumas coisas no escritório não estavam dando certo por minha causa. A colaboradora lá não estava dando certo porque eu não tinha treinado ela. Eu chamei ela e falei isso para ela, olha, a culpa não é tua não, a culpa é minha. Ela ficou olhando para mim, porque as pessoas esperam você botar a culpa nela, né? Ainda mais o dono, o patrão, né? Tem aquele, né? Alguns acham que estão no patamar superior, mas não estamos não. A gente está caminhando todo mundo igual. Só que momentos responsabilidades diferentes. Momentos diferentes, né? E eu falei para ela, a culpa não é tua não, a culpa é minha, nós vamos treinar você e você vai depontar. E foi o que aconteceu. Né? Então, isso é assumir a autorresponsabilidade, assumir aquilo que eu estou errando. E eu já ouvi de alguns empresários, alguns mentores, que eles falaram que, cara, o problema do teu negócio é você mesmo. É isso. Você é o gargalo do negócio. É isso aí. Você melhorou, o negócio vai melhorar. Tirou você, a coisa fluiu. Porque a gente acha que a gente tem que estar no controle de tudo. E a gente não vai estar no controle sempre. Né? O jogo é um jogo muito de como que eu lidero pessoas, como que eu demando pessoas, como que... Eu sempre falo, né? Gerenciar uma empresa é sobre pessoas. Sim. É sobre o quanto você derrama de conhecimento na vida das pessoas. E, sim, assim, para mim aqui foi e está sendo uma aula, Fabião. Legal. E se você pudesse deixar um recado, né? E aí você pode olhar para aquela câmera ali e dar um recado para o empreendedor. Qual é o maior recado que você daria para a pessoa ou que está começando ou que está pensando em desistir? Qual o maior recado? Olha, a primeira coisa que eu vou falar para você é coloque Deus no seu negócio. Chame Deus para ser o teu sócio nesse negócio. Porque quando você fizer isso, portas que você nunca imaginou passar, portas que você nunca imaginou que iriam abrir, elas vão abrir. Né? E eu vi isso acontecendo na minha vida. E uma outra coisa valorize aquilo que você tem, valorize a tua história, valorize aquilo que você passou, porque se a gente sempre fica olhando, porque o outro está melhor que eu, porque o cara fatura mais do que eu, cara, mas não é o futuro, é o que você está vivendo hoje, é o que você aprendeu hoje, é a tua história de vida, né? E você entregando essa história na mão de Deus, entendendo que há algo maravilhoso, que você é alguém importante, que você é alguém que pode produzir. Se você tomar isso para a sua vida, você vai ver, sabe, algo lindo, algo exponencial acontecendo na sua vida. É isso aí. Os negócios vão fluir. É isso aí, Fabião. E, Fábio, para a gente encerrar aqui, estamos caminhando para o final, eu queria que você deixasse como que as pessoas fazem para conhecer mais da sua empresa, conhecer mais do seu negócio, do seu trabalho, nas redes sociais. Fica à vontade, esse espaço é seu. Legal, obrigado. Então, você precisou... A gente mexe lá com a parte toda de legalização de veículos, né? Tudo que é relacionado a Detran. E a nossa expertise hoje não é só no Rio de Janeiro, São Paulo também a gente atende. Outros estados, a maioria dos estados do Rio de Janeiro. Mas nós estamos hoje presentes nos estados do Brasil, perdão. Mas nós estamos presentes hoje no Rio de Janeiro e em São Paulo. Né? Tá, legal. É a nossa parte de veículos, a gente opera bastante bem nesses dois estados. E fazemos a parte de cidadania portuguesa, né? Você que tem um sonho aí de pegar aquele passaporte europeu, né? Tem um sonho de viver na Europa, né? E não é só viver na Europa, né? Porque você tira a cidadania portuguesa, europeia, você pode entrar em vários países, como Canadá e Estados Unidos, sem visto. Só com passaporte, você pega uma autorização lá. Hoje a gente tem feito muito para estudantes, né? Famílias que estão tentando aí um sonho diferente, né? Que devido a algumas situações aqui no Brasil preferiram sair daqui do nosso país, né? Então, a gente trabalha nessa área de cidadania portuguesa também, a gente está operando nessa área. Mexemos com a parte de isenção para PCD, né? Você que tem lá falta de mobilidade em alguma área, tem lá o seu CID, lá a gente consegue você consegue comprar um carrinho mais barato com isenção de ICI, IPI e consegue também não pagar IPVA. Uau. É o sonho, né? Dependendo do valor do carro, a gente consegue a isenção para você. Legal, né? Legal. E as nossas redes sociais, né? Hoje a gente está no Instagram, né? No TikTok, a gente @morialegal,
né? Você vai encontrar a gente lá. Eu quis colocar o legal, porque tá, logicamente, a abreviação de legalização, mas o legal porque a gente quer ser legal. Uau! Né? A gente quer ser alegre, a gente quer passar essa informação. E é o que você transmite, né? Legal. Você transmite essa alegria. Não, que bom, que bom. Legal. Bom, gente, quero agradecer aqui o Fábio mais uma vez pela sua participação, agradecer por essa jornada que a gente tem passado junto aqui dentro da Master 10X. Tem sido um tempo incrível, um tempo de muito aprendizado. Honra a Deus pela sua vida e por poder te acompanhar. Obrigadão, Fábio. Eu que agradeço, Rafa. Tamo junto aí. Isso aí. E são histórias como essa que nós contamos aqui na Master 10X. E se você quer fazer parte desse grupo, que é o maior grupo empresarial de mentoria, onde nós pegamos na mão dos nossos mentorados e fazemos eles trilharem um caminho, aí embaixo desse vídeo aqui vai ter um link onde você vai poder conversar com um de nossos consultores. E se você não segue a gente ainda aqui no canal, pode seguir, ativa o sininho, porque nós continuaremos contando muitas histórias aqui. Muito obrigado e te vejo no próximo episódio.